Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtornos mentais. E, em primeiro lugar entre as doenças mais incapacitantes do mundo, a depressão só fica atrás de problemas na coluna, quando o assunto é afastamento das atividades profissionais. A falta de atenção à saúde mental durante tantos anos de negligência em campanhas públicas de prevenção de doenças mostrou-se prejudicial também à economia. Só em 2016, mais de 190 mil pessoas afastaram-se de empresas públicas e privadas para tratar dessas enfermidades. Das 10 principais causas de incapacidade profissional, 5 estão ligadas a desordens neuropsiquiátricas. Esse vídeo é inspirado no vídeo Fobias, do canal Choxil. Aquele vídeo particularmente ficou incrível e me deu a ideia de falar sobre talvez alguns dos males mais prejudiciais do nosso século. E vamos ao vídeo. Depressão. Antes de tudo, é importante deixar bem claro que a depressão não é frescura, falta de fé ou preguiça. Fazer esse tipo de comentário não só desrespeita alguém que esteja sofrendo, como também reforça a baixa autoestima de quem está passando por isso. Afinal, a depressão afeta negativamente a forma como a gente se sente, pensa e vive. Contudo, existe tratamento, o que geralmente envolve terapia. De fato, a depressão é um problema muito sério. Entre 2005 e 2015, os casos de transtorno aumentaram em 18%. Segundo a OMS, hoje há 322 milhões de pessoas com depressão em todo o mundo. Entre os sintomas da depressão estão a anedonia, falta de prazer e vontade de realizar as atividades que antes causavam satisfação, insônia, a dificuldade de pegar no sono, alteração no apetite e baixa autoestima, choro fácil e frequente. Para realizar o diagnóstico de depressão, é preciso que esses sintomas durem pelo menos 2 semanas. Aliás, a persistência desses sintomas é a principal diferença entre tristeza e depressão. Cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão, ou seja, mais de 11 milhões de homens e mulheres vivem com uma tristeza que os impede de viver plenamente. E particularmente eu acredito que isso seja assustador. Imagine você viver numa tristeza tão frequente e que não vai embora, literalmente como se um buraco negro estivesse sugando cada partícula da sua matéria, como se literalmente a escuridão estivesse te engolindo. Como se você não se sentisse bem consigo mesmo de maneira nenhuma. Você pode ser mais rico, você pode ser poderoso, mas quando a depressão vem, você simplesmente se sente um lixo. Síndrome de burnout. Segundo a International Stress Magnet Association, 30% dos 100 milhões de trabalhadores brasileiros padecem da síndrome de burnout. E ela é uma das doenças psiquiátricas mais incapacitantes da atualidade. O transtorno mental de caráter depressivo é caracterizado pelo esgotamento físico e mental, intenso, diretamente ligado à atuação profissional, que provocam o estresse excessivo e sintomas como nervosismo, tonturas, sofrimento psicológico, dores de cabeça, alterações no apetite, no sono, necessidade de isolamento social e sentimento de desesperança e fracasso. O tratamento da síndrome de burnout é geralmente coordenado por um psiquiatra, que costuma recomendar o uso de antidepressivos, combinado com sessões de psicoterapia. Os sintomas da síndrome de burnout podem ser físicos ou psicológicos, sendo que a pessoa pode apresentar cansaço mental e físico excessivos, insônia, dificuldade de concentração, perda de apetite, irritabilidade e agressividade, lapsos de memória, baixa autoestima, desânimo e apatia, dores de cabeça e no corpo, negatividade constante, sentimento de derrota e de fracasso, insegurança, isolamento social, pressão alta e tristeza excessiva. Síndrome do pânico. Dores no peito, falta de ar, sensação de morte iminente, ainda que não haja nenhum perigo aparente. Assim é a síndrome do pânico. A doença afeta mais de 280 milhões de pessoas no mundo, segundo os dados da OMS. A preocupação que as novas crises de medo agudo ocorram a qualquer momento e o pânico de perder o controle ou enlouquecer
costumam causar uma série de transtornos à vida dos portadores da doença. Isso faz com que eles deixem de realizar as suas atividades cotidianas, com medo de que isso aconteça. O tratamento para a síndrome do pânico dura no mínimo 6 meses e é prescrito pelo psiquiatra. Ele utiliza medicamentos como antidepressivos combinados com terapias comportamentais orientadas por psicólogos. Ainda não se sabe a causa exata, mas a ciência diz que há fatores que podem influenciar isso, como por exemplo a genética, o tipo de temperamento da pessoa, o estresse e as mudanças cerebrais que acontecem, como uma reação a episódios específicos. Esses episódios podem ser de estresse extremo, transições de vida ou de carreira de forma muito abrupta, morte ou doença de entes queridos, estresse pós-traumático, histórico de violência e abuso na infância, preocupações excessivas, necessidade de estar no controle da situação, expectativas muito altas, dificuldade em aceitar mudanças de opinião, repressão de sentimentos negativos, negação de que haja algo errado, ocupação constante, grandes responsabilidades e alto grau de exigência pessoal, perfeccionismo e má aceitação de erros. Infelizmente, de acordo com as pesquisas, a síndrome do pânico e as suas crises de ansiedade são mais comuns em mulheres. Além disso, é mais comum que aconteça já na idade adulta, em pessoas a partir dos 30 anos. Esquizofrenia. Outro transtorno que figura no rol das doenças psiquiátricas mais incapacitantes é a esquizofrenia. A doença dificulta o correto julgamento da realidade e pode provocar alucinações, delírios e pensamentos desconexos. O portador do transtorno mental pode enfrentar uma grande dificuldade de interagir com as pessoas e ir perdendo progressivamente a afetividade. Isso impacta de maneira severa suas qualidades de vida e a sua capacidade social e profissional. A esquizofrenia atinge cerca de 1% da população mundial e exige tratamento por toda a vida. O psiquiatra geralmente prescreve antipsicóticos e outros medicamentos coadjuvantes, e é recomendada sessões de psicoterapia comportamental para a reintegração à sociedade. Em casos mais graves, pode ser recomendado a internação do portador na doença. Os sintomas da esquizofrenia são delírio. Nesses casos, a pessoa pouco a pouco são tomadas por alucinações que as deixam confusas diante da realidade. Dificuldade de organizar o pensamento. A confusão mental em consequência dos momentos alucinógenos faz com que pouco a pouco se criem confusões e limitações para memorizar. Assim, sem conseguir organizar adequadamente o pensamento, os esquizofrênicos começam a ter problemas em ambientes como os de trabalho e estudo. Isolamento social. Devido à desconfiança excessiva que ocorre juntamente aos delírios, com sentimentos ambivalentes que variam entre picos de raiva e de afeto, é recorrente que se afastem das pessoas de seu próprio convívio, devido ao sofrimento que passam a apresentar. Distúrbios de ansiedade generalizada. De acordo com a OMS, o Brasil é o campeão mundial nos índices de ansiedade. Cerca de 9,3% da população sofre com o transtorno. Ele é caracterizado pelo nervosismo e preocupação intensa, duradoura e desproporcional, com assuntos ou situações antecipadas. O distúrbio de ansiedade generalizado se diferencia dos episódios de ansiedade, uma emoção normal diante de um fato novo, como o início de um novo trabalho ou a expectativa de uma viagem, por exemplo. E por serem incontroláveis, se manifestam também diante de situações simples e por período superior a 6 meses, atrapalhando inclusive a realização de atividades diárias. O tratamento do transtorno é realizado geralmente com o uso de medicamentos ansiolíticos, acompanhados de sessões de psicoterapia que ajudam a aliviar o quadro de disfunções. Os principais sintomas da ansiedade generalizada são a preocupação e o medo excessivos,
visão irreal de problemas, inquietação ou sensação de estar sempre nervoso, irritabilidade, tensão muscular, dores de cabeça, sudorose, dificuldade em manter a concentração. Olha, eu não sei quem está vendo isso, porém eu peço a você que, se você estiver sofrendo com alguns desses transtornos, só posso dizer para procurar ajuda profissional. Talvez isso seja um clichê na sua vida, porém é a melhor maneira de você tratar essa situação. Tente. Eu acredito que você vai conseguir. E se você viu o vídeo até aqui, peço que você deixe seu like, o seu comentário. E se você não quiser perder nada, peço que você se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima.